sou o Guilherme, participante do Encontro de Cultura Gente Legal, e nesse encontro de hoje a gente vai realizar uma partilha artística. Mas deixa eu te perguntar, Guilherme, o que é uma partilha artística? Para que eu preciso de uma partilha artística? É quando um artista ou alguém que produz algo no meio da arte, então um escritor, um musicista, um ator, um pintor, vem para a gente contar e compartilhar seus sentimentos, suas intenções, suas motivações, seus objetivos para produzir a arte que ele produz. E essa ideia de partilha artística não é algo novo para o ponto de cultura Gente Legal. Antes do isolamento social, essas partilhas eram realizadas no Casulo, que é um lugar do ponto de cultura Gente Legal, que fica em Bauru, interior de São Paulo, onde acontecem, além dessas partilhas artísticas, algumas apresentações teatrais, o cinema do conto, porque esse lugar é um teatro, é um mini teatro, né? E, que nem eu disse, por conta de todo esse isolamento social, a gente não deixou de fazer as partilhas artísticas, mas elas vieram para essa plataforma, para que a gente conseguisse fazer de uma maneira segura e interessante para todo mundo. E hoje, o encontro de hoje, a gente tem uma convidada ilustre, que é escritora, tem graduação em comunicação social, muitas pós-graduações, é coordenadora de uma escola no Rio e coordena a área de História e Geografia, e ela escreveu livros como Era uma Vez, Outra Vez e Carla Jones e a Pérola Perdida. Ela é a Gláucia Levick, e é um prazer te ter aqui para acrescentar ao nosso entendimento de tudo isso. É um prazer estar aqui partilhando, compartilhando as histórias que eu tenho para contar, né, e que eu possa contribuir com esse encontro, né, com esse ponto de cultura, trazendo um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, do que eu faço, como eu faço isso tudo. Então, é um prazer estar aqui, ok? Então, para começar a entrevista, eu queria te perguntar, porque eu sei que você tem uma família de educadores, né? Você tem uma tia, que eu ouvi você falar um pouco sobre ela, e eu queria saber como isso te influenciou e te motivou a escrever as histórias que você escreve. Quando a gente fala, né, que eu vim de uma família de educadores, o que a gente pensa logo de cara é assim, família de educadores, né, são todos leitores. Então, a gente vai muito logo para o óbvio, né, que numa família de educadores todos valorizam a leitura, né, e os livros. Isso é verdade, tá? Isso acontece. Mas acontece muito mais coisa dentro de uma escola. Uma escola é um lugar de partilha de conhecimento, né, de compartilhamento de conhecimento por excelência. E tudo, o mundo inteiro cabe dentro daquelas quatro paredes, né? Cabe ali dentro daquele pátio, cabe dentro daquelas salas de aula. É um espaço vivo, é um espaço em eterna mutação. Então, você estar ali dentro é você estar vivendo todo dia muitas histórias. E como eu continuei conectada a uma escola, mesmo depois que eu já não estava em idade, né, de ser estudante, eu acho que a minha grande influência vem a grande influência que a família de educadores exerce, né, sobre a minha carreira, sobre a minha escolha, né, as minhas escolhas de vida, principalmente a escrita, é isso, é estar num lugar vivo, onde tudo acontece, onde conhecimento é produzido e compartilhado, e onde, sim, as pessoas gostam muito de ler e imaginar é algo precioso, é algo valorizado. Então, o conhecimento e a imaginação são muito valorizados dentro de uma escola. Então, eu acho que essa é a maior influência que nascer numa família de educadores trouxe para mim. E agora, partindo para a próxima pergunta, a gente queria saber um pouquinho sobre os seus mestres. Você contar um pouquinho sobre os seus mestres para a gente seria muito interessante. Quando fala mestres, né, é claro que imediatamente minha mente vai para professores, né?
mas a gente começa a aprender desde cedo, né? Desde que a gente nasce, com os nossos pais. Eu acho que meus pais foram, né, meus primeiros mestres e são ainda as pessoas que mais me ensinam muitas coisas. Meus tios, né, minha família, quando eu vejo, principalmente as pessoas mais velhas do que eu, tá? Quando eu vejo tudo que eles são capazes de fazer, tudo que eles são capazes de reinventar, eu aprendo muito com eles. Então, meus pais e meus tios são meus mestres, né? Minha família, mas não são as únicas pessoas com quem eu aprendo. Você aprende, às vezes, mesmo que alguém não te puxe para o canto e fale assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Né? Você aprende, às vezes, observando a forma como as pessoas vivem. Né? E aí você aprende com quem trabalha, né, com você, você aprende com quem trabalha na sua casa, enfim, você aprende com crianças menores que você, eu olho para elas e falo, meu Deus, já são tão mais desprendidas que eu nessa idade, já são tão mais cabeça feita, né, que eu, tenho uma mente tão mais aberta, e então eu acho que a gente aprende muita coisa com muita gente. Queria te perguntar, qual é o sentimento que mais te impulsiona a escrever uma história? Eu acho que é o sentimento de desejar fazer as pessoas felizes. Não necessariamente, eu não estou indo necessariamente para o lado do riso, né, da comédia, não é isso. Mas eu já percebi uma coisa em mim, toda vez que tem um problema grande, assim, que alguém está com algum problema ou passou por algum momento difícil, eu sempre sou aquela que gosta de introduzir algum assunto que possa trazer uma leveza, de trazer um pouco de distração, de alegria, né? De conforto. Então, quando eu escrevo, o meu sentimento, né? O sentimento que eu tenho ali é de trazer distração, de trazer prazer, de trazer felicidade. Tá? É a possibilidade de dar um espaço, um tempo para que as pessoas tenham um intervalo do mundo real, tá? Para que elas possam se abrigar ali, naquele espaço imaginário, naquela história, naquele livro, se refazerem, renovarem as energias e poderem retornar para o mundo real. E aí sim, elas vão enfrentar o dia a dia, elas vão enfrentar algum problema que elas tenham, mas durante aquele momento que elas estão vivendo aquela história, eu gosto de oferecer para elas um espaço onde exista aquilo ali, aquele momento de prazer, aquele momento que a cabeça viajou, que a imaginação foi longe. É isso. Eu acho que o sentimento que eu gosto de levar é esse. É muito lindo ouvir isso, porque o teatro tem um pouco disso e ainda mais Tem. busca isso, né, trazer isso até para os próprios participantes, então é muito lindo escutar isso. Obrigado. Tem, e eu acho que o teatro ele cumpre essa função lindamente. É aquele momento mesmo que a realidade é suspensa e que a gente pode levar, né, oferecer para as pessoas. Olha, esse espaço aqui é sagrado, ele é seu, ele vai te acolher. Agora, ainda ligado com essa pergunta, qual é o sentimento que você acha que mais aparece nas suas histórias? O que eu observo, né, como eu tenho esse sentimento de querer levar alegria, de querer oferecer um espaço onde a pessoa se renove, né, onde ela possa se construir, eu acho que o que aparece muito ali é o humor. É o humor. E aí a gente tem os dois lados da moeda do humor, tanto a alegria quanto também aquela ironiazinha, aquela crítica, aquele cutucãozinho que faz a gente pensar. Então, eu acho que o traço, né, o traço mais forte da minha escrita é o uso do humor e da originalidade também, né? O sentimento. Eu sei que não é bem um sentimento, né? A gente está falando mais de uma característica que de um sentimento, mas eu acho que as pessoas saem mais leves quando elas leem a história, pelo menos é o que me falam.
elas saem envolvidas, elas saem mais leves, enfim, isso para mim é precioso. Como você disse que trabalha em um espaço onde muitos conhecimentos estão acontecendo ao mesmo tempo, eu queria saber se esses conhecimentos, tudo isso te ajudou e te ajuda a escrever suas histórias. Como isso incrementa nas suas histórias? Ajuda muito, tá? Porque eu acho que ensino é paixão, educação é paixão, teatro é paixão, escrita é paixão, né? E eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada por história do Brasil, né? Então, quando eu fui coordenar a história, porque eu amo, né? História, eu sou fascinada, eu gosto muito, né? De saber mais. Mas o que aconteceu? Mas por quê? Como é que foi? Mas foi assim? Né? Então, eu sou apaixonada pela história do Brasil e eu acho que isso aparece, né, nos meus livros, isso aparece muito nos meus textos. Então, isso me ajuda muito a escrever. Eu tenho muitas histórias que conversam com os fatos históricos. Né? Até vai ser lançado agora um livro que é o Pedro Portal, que é uma história que envolve o Dom Pedro I quando era menino. Tá? Ele passa por um portal do tempo e vai parar no ano de 2018. Então, o conhecimento de história nesse momento me ajuda muito. E o de geografia também, né? Porque eu sou fascinada pelos cenários que eu vou conhecendo e com os quais eu vou lidando, né, no dia a dia, no ensino da geografia, e você vai conhecendo a riqueza que é esse Brasil, né? É sertão, é cerrado, é floresta, é mata atlântica, são esses climas todos diferentes, essa cultura brasileira que a gente estuda também, né, a fundo, e você vai descobrindo e se encantando com isso tudo. Então, eu acho que eu tiro muitos ingredientes da história e da geografia para usar, né, como cenário, para usar nas tramas, para me inspirarem, né, a criar novas histórias. Então, é isso, me ajudam muito. Né? Nos seus livros, você acha que você retrata a realidade de uma forma mais branda? Aí a gente entra numa questão quase filosófica, né, de que realidade que a gente está falando, porque a minha realidade é diferente da sua, que é diferente, né, da sua família e da minha própria, né? Eu acho que nos livros eles não retratam a realidade, nem mesmo quando eles têm uma proposta mais realista, a gente está falando aí muito de realidade, porque você começa um livro mais realista, né? Os personagens moram numa cidade que existe, eles frequentam uma escola, eles vão passar, né, por coisas que toda criança, todo adolescente passa, mas quase sempre são histórias que têm uma aventura que acaba sendo muito mais mirabolante do que qualquer aventura da vida real, né? Não tem jeito. Se bem que a vida real tem umas histórias também fantásticas, né? Mas você tem. Então, mesmo quando a sua proposta é realista, isso ou traz para crianças e adolescentes algum dado que sempre foge um pouquinho, né, mais fantasioso, ou, em último caso, né, quando você é um autor que trabalha com a realidade, eu só faço história, né, que bastante real, né, bastante reais. Isso não existe. Só delas estarem mediadas pelo seu ponto de vista, isso já não é real, né? Já está aí com o filtro da sua imaginação, com o filtro das suas experiências. Então, eu acho que nenhum livro meu retrata a realidade, nem de forma branda, né? Nem de forma. Claro, quando você escreve, né, livros de fantasia, você tem aí um mundo com dragões, com fadas, princesas, né? Então aí é muito fora da realidade. Mas eu acho que até mesmo aqueles que têm uma proposta realista também não são exatamente reais, né? Você acha que essa imaginação pode ajudar crianças, jovens e adultos a darem com a vida deles, com problemas, aliviar as coisas?
Eu acredito plenamente nisso. Eu acredito que a imaginação tem poderes de cura, tem poderes de. Tem superpoderes, né? Eu acho que a imaginação, principalmente nesse período, né, que a gente viveu agora de pandemia, ela tem sido uma ferramenta muito valiosa. Tá? Eu tiro até por mim, eu estou realmente isolada desde o dia 14 de março, que eu não vou à rua. Tá? É, e a imaginação tem me ajudado muito, porque quando o corpo não pode sair do lugar que ele está, quem sai é a sua cabeça, né? É a sua imaginação. Então, só isso, né? Já mostra o quanto ela é importante para todos nós. Agora, ela também é uma ferramenta que mostra possibilidades que ainda não foram testadas, tá? A imaginação é a ferramenta que um cientista usa para construir hipóteses, por exemplo. Né? Então, ela é uma ferramenta valiosa na hora de criar uma história que vai levar alegria e prazer para os outros. Ela é uma ferramenta valiosa na hora de descobertas científicas, porque você usa a imaginação para construir as hipóteses que vão levar a essas descobertas. E ela é uma ferramenta que te consola, que te faz companhia, que expande, né, seu mundo, que faz você querer saber mais. Então, imaginação, para mim, é tudo, né? Ela tem um poder ilimitado e muito E amplo. a gente acaba acontecendo de que alguns jovens, alguns adultos vão perdendo essa imaginação. A imaginação vai ficando um pouco mais rígida. O que você acha que é legal, tipo, de usar para trabalhar isso e para que a imaginação floresça? Eu acho que o primeiro ponto é consumir arte, né? Se tem algo que pode estimular a nossa imaginação e lembrar que o mundo é muito mais do que só acordar, comer, trabalhar, dormir, né? O mundo é muito mais que isso e pode ser muito mais bonito, muito mais gostoso, né, de viver. Então, eu acho que para estimular a imaginação, eu acho que primeiro, né, o primeiro ponto, a primeira providência é consumir a arte, né? É ler mais, é assistir mais TV, ir mais ao teatro, é consumir mais cinema, é ir mais a exposições. Tá difícil fazer isso tudo? Não tem problema não, tem muita live rolando. Ou então conversa, troca uma ideia com aquele teu amigo que escreve, né? Que escreve poesia, que gosta, né, de escrever, que canta, né, e é um show, né, com alguém cantando. Então, eu acho que isso tudo vai. A arte ela desendurece, né, a gente, ela é capaz de trazer a imaginação da gente de volta. Eu acho que acontece muito com o leitor, né? Por exemplo, você, quando lê muito, você fica querendo imaginar outro final, você quer imaginar outro caminho. E se aquele personagem, né, não tivesse feito isso ou tivesse feito aquilo? É aí que a roda das engrenagens, né, da imaginação começam a rodar. Hoje em dia eu sinto que as pessoas estão mais nessa vibe de só tem que comer, trabalhar e dormir, comer, trabalhar e dormir. E as É, coisas é, mais difíceis com isso, um pequeno problema vira um grande problemão. E eu acho que é uma questão de fatores, mas eu acho que isso, a falta de imaginação, deixa as coisas. e a imaginação te ajuda até a buscar soluções para esse problemão, né? Porque quem trabalha a imaginação fica mais criativo. E quem fica mais criativo, a gente não está falando. Quando a gente fala criatividade, já sei, criatividade, né? Para escrever, para encenar, para pintar. Não, amigo, não. Né? Criatividade também ajuda a solucionar problema, também ajuda a fazer pensar na vida. Né? Criatividade está aí, né? Para te ajudar a viver melhor. Então, é isso. Qual dos seus personagens você acha que mais parece com você? Eu acho que o mais parecido comigo é o ser narrador do Era Mais Uma Vez Outra Vez, né? Por quê? Vamos lá. Porque ele é o cara que está lá o tempo todo tentando organizar, né, a história, ele quer que a história seja contada
E ele está lá todo certinho, tentando organizar aquela história, mas, ao mesmo tempo, quando aquilo começa a mudar e cada um começa a colocar a sua vontade de ser outro personagem, de ter outro rumo na vida, ele também é capaz de entender e acompanhar. Né? Então, eu acho que eu sou o ser narrador. Eu sou a certinha que está lá tentando fazer a história acontecer da melhor forma possível, da melhor forma que eu conheço, tentando organizar aquilo tudo. Mas se eu perceber que as pessoas estão com outras necessidades e que elas precisam de outro caminho para serem felizes, eu acho que eu sou capaz de acompanhar, ajudar, e ajudar até a construir essa história, né? A narrar essa história. Então, a viver, né? Isso tudo. Então, acho que eu sou o narrador. E qual característica de um dos seus personagens você queria que todo mundo tivesse? Eu acho que essa. Eu acho que eu queria que todo mundo tivesse essa característica, porque ele está ali tentando organizar e, ao mesmo tempo, ele não é um personagem. Ele vira um personagem, mas ele não é um personagem oficial. Digamos assim, os holofotes estão lá, né, naquelas pessoas, mas ele está trabalhando para aquilo tudo acontecer. Então, o que eu queria que todo mundo tivesse um pouco, né, é dessa forma de participar sem querer, sem ter a vaidade de ser o personagem principal, digamos assim. Participar, fazer acontecer no mundo, né, na vida, mas sem ter a vaidade de querer ser sempre o personagem principal ou de estar sob os holofotes. Eu acho que é isso que eu queria. Então, agora eu queria falar um pouco sobre a frequência com que as crianças leem, os jovens estão lendo ultimamente. Você acha que essa frequência vem diminuindo? Vamos derrubar um pouquinho né, algumas ideias que são um pouco, como é que eu posso dizer, preconcebidas, não. A gente tem essa questão, né? A gente fala, os jovens e as crianças de hoje leem pouco. Será? Você já entrou, né? Desculpa, parece que a gente mudou, tô eu te entrevistando aqui agora. Você já entrou em algum grupo de fanfiction? Mas eu um grupo nem escrevi, mas eu já li bastante. Mas você conhece, você sabe do que eu estou falando, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, a fanfiction é a ficção feita por fã. Em linhas gerais, é quando você pega uma história que você gosta muito, ou personagens que você gosta muito, e você conta uma história com eles. Né? Você cria ou a continuação da história dele, ou você cria uma alternativa, uma história alternativa para ele. Enfim, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Eu acompanho alguns grupos de fanfiction. A quantidade de jovens, não vou colocar criança nesse bolo, porque a gente está falando aí de adolescentes para cima. A quantidade é enorme. E estão todos lá lendo, escrevendo, participando, lendo em outras línguas, tá? Rola inglês, rola espanhol. É impressionante o esforço. E quando é alguma coisa que as pessoas querem ler, elas chegam, sei lá, lançam um livro, porque agora o lançamento é muito simultâneo, mas há alguns anos, um grande best-seller, não vou falar aqui o nome, saiu em inglês no país de origem e foi organizado em questão de dias, grupos de tradução aqui no Brasil, onde cada né, adolescente, cada indivíduo traduzia um capítulo e colocava na rede. Não estou nem discutindo questão de pirataria, porque eles não estavam ganhando nada com isso, não é isso. Mas havia uma vontade tão grande de ler aquela história que foi feito isso. Então, quando a gente fala assim, eles leem pouco, talvez eles estejam lendo pouco o que a gente acha que deveria estar lendo, ou lendo pouco nos canais oficiais, digamos assim. Estão lendo pouco o livro da livraria no segmento tal. Mas eles estão lendo e produzindo muito.
parece que é mais atraente aquilo que, ou um assunto que você já viu, de algum filme, e aí você leva um clique. Eu não sou tanto, Tem, né? Eu gosto mais de, de HQ e tal, mas ainda tem a questão da leitura. E eu eu não. adoro HQ. Eu adoro HQ. Eu me formei. Uma das minhas formações leitoras é HQ. Né? Eu cresci movida a Pato Donald, de Patinhas, né? E todas aquelas histórias de aventura, né? As minhas histórias de aventura hoje em dia estão lá, né? Calçadas no. Eu amava o Super Pato, né? Da linha italiana, né? É porque a família Disney hoje em dia não é muito lida, né? Aqui, né? Mas quando eu era criança era muito, né? A Mônica e Cebolinha, fantásticos. Turma da Mônica, né? Fantástico. Continuando um pouquinho ainda nisso, eu queria saber se você acha que o alto preço elevado dos livros físicos, né, pode ser um problema na leitura. Eu sou contra a alta taxação do livro, ponto. Né? Eu acho que livro é um produto que tem que estar assim, o mais acessível possível, porque o livro está na base disso tudo que a gente conversou, está na base da imaginação, da criatividade e das soluções. Né? O livro é uma ferramenta poderosa para estimular isso tudo. Então, não faz sentido a alta taxação dos livros. Agora, não faz sentido para mim também ouvir um camarada falar, né? Uma pessoa falar que eu não leio porque o livro é caro. Isso é desculpa. Isso é desculpa, porque existem bibliotecas, existem pontos de leitura, existem amigos para você pegar livro emprestado, né? Tem que devolver, tá? Amigo que pega livro emprestado tem que devolver. Existem e-books que têm um custo menor, tá? Então, existem N formas de você ler. Tá? Quando eu estava na escola, o que eu pegava de livro na biblioteca, uma loucura, eu pegava muitos livros na biblioteca. Mas não tem o livro que eu queria ler, que é aquele livro lá da livraria, que custa. Amigo, agora ele custa isso, daqui a pouco ele está, né, mais barato, daqui a pouco ele entra em promoção, daqui a pouco alguém comprou e você pode pedir emprestado. Eu pegava livros emprestados, eu emprestava livros. Então, eu acho que o principal é que livro não foi feito para ficar parado na estante. Livro foi feito para circular. Eu acredito que se você gostou tanto daquela história, você tem vontade de compartilhar ela, de emprestar para um amigo, para que ele saiba também, para que vocês possam conversar. Porque é muito legal quando você tem uma história e você pode conversar Sim, com a pessoa. sim, isso é o máximo, né? Isso é o máximo, você poder conversar com a pessoa. Isso até é um dos pontos que é muito subestimado na leitura escolar, por exemplo. Quando você lê aquele livro, que você tem que ler pela escola, não necessariamente isso vai ser ruim também. Tem experiências que são ruins, que você não está na vibe, né, de ter aquela leitura naquele momento, ou não teve uma boa mediação para você poder entrar no contexto daquela leitura e se encantar com ela, ou pelo menos entender, né, por que, que ela é interessante, por que, que ela foi escolhida, né? Mas, enfim, até a leitura escolar ganha um novo sabor quando você pensa nessa questão que, poxa, eu estou aqui num momento em que li um livro que todo mundo leu. Tem muita gente aqui para trocar ideia, né? Nem que seja para falar mal. Não tem problema, não tem problema, né? Mas tem muita gente aqui para falar, para trocar ideia, né? O que você achou? Por quê? Né? E se fosse ao contrário, cara, não gostei disso aqui. Quando você entra num grupo desses de rede social, né, que discutem livros, é divertidíssimo. É divertidíssimo. Você tem pontos de vista, né, diferentes. É muito gostoso, né? Assim, traz muita coisa diferente para a nossa visão, para o nosso pensamento. Eu acho muito interessante. Como você se sente sendo indicada para prêmios como o prêmio Barco a Vapor? Qual é a sensação de ser indicada e receber um prêmio assim? Por mais que a gente diga que não, a gente gosta de ser acolhido e a gente gosta de ser reconhecido. Então, acho que isso é uma coisa que começa desde criança, né? Isso afaga
o coração da gente. No caso de um prêmio assim de literatura, pelo menos no meu caso, ele confirma que os sonhos de infância têm muita força, né? Por mais loucos que sejam. Assim, você sonha criança, ser escritora, escrever histórias, você vai lá e recebe um prêmio com a força, com a importância do barco a vapor. Então, naquela hora, ele confirma que os seus sonhos, eu não vou falar errados, porque não tem sonho errado, mas confirma que você, né, fez bem de persistir, de se dedicar. Quais foram as suas inspirações para a sua carreira, né? Eu acho que são as pessoas com que a gente convive, são os lugares que a gente visita, os livros que a gente lê, essa arte que a gente consome. É difícil, você, na verdade, não tem ideias que venham do nada. Né? Dizem até que, tirando os gregos e Shakespeare, ninguém inventou mais nada de novo, desde Shakespeare. Né? Então, desde Shakespeare que não tem mais nada para ser inventado. O resto que a gente está fazendo aqui, né, são variações, então não tem mais nada. Mas eu acho que a inspiração vem disso tudo que a gente vive. Né? Eu acho que principalmente da arte que a gente consome, né, que eu consumo, a inspiração vem daí. O próprio Era Mais Uma Vez, Outra Vez, mesmo de maneira inconsciente, ele traz muitos livros dentro dele, né, que vieram antes, como o Fantástico Mistério de Feiurinha, Uma História Meio ao Contrário, da Ana Maria Machado, a própria Fada que Tinha Ideias, né, da Fernanda Lopes de Almeida. Então, você traz essas histórias dentro de você e reconta. De alguma forma você reconta, você devolve ao mundo, né? Você acrescenta outras histórias, você acrescenta as suas experiências, as suas impressões e produz, né? Essa história. Se você me perguntar, eu não sei te contar como é a história meio ao contrário da Ana Maria Machado, mas eu tenho certeza que o espírito da história está dentro do Era Mais Uma Vez, Outra Vez. Eu li com 10 anos de idade. Não sei te contar uma linha da história, não me lembro, mas está dentro de mim. Senão eu não chegaria ao Era Mais Uma Vez, Outra Vez. É isso. Eu acho que quando a gente lê algo assim, pelo menos eu, né, pessoalmente, também tenho muita dificuldade de lembrar. Eu não lembro assim as palavras exatas, mas a essência, o que a história quer passar, eu sinto que fica muito em mim. Fica, né? Fica eu não vou falar um ensinamento, porque eu acho que é uma palavra muito didática. Assim, isso deixa a leitura como se fosse uma coisa muito didática, né? Como se fosse um sistema de recompensas e punições, e não é. Né? Mas as histórias vão ficando dentro da gente, mesmo que a gente não lembre de todas as palavras. Mas como é que é a história, Guilherme? Você sabe recontar? Não, não sei. Né? Mas, de alguma forma, ela está dentro de você. Né? Dentro do Era Mais Uma Vez, Outra Vez, tem um livro chamado A Obra Aberta, de Humberto Eco, que eu li, eu não era criança, eu li na faculdade. Ah, mas o que exatamente falava o livro? Ah, não sei te dizer mais, mas eu sei que ele está dentro de mim, eu sei que ele está dentro do livro. Né? Então, é isso. Né? E é até muito engraçado. Né? Uma vez eu fui convidada para falar numa pós-graduação sobre o Era Mais Uma Vez, Outra Vez. E as pessoas assim, não, porque isso que você colocou foi de propósito, né? Porque essa cena aqui, eu falo, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Tem muitas leituras, tem muitas vivências dentro da gente que, na hora da escrita, você não sabe nem de onde vem. Você não faz de propósito, né? Nem sempre você faz de propósito, mas aquilo vem, aquilo está dentro de você e aquilo vai aparecendo, né? Na sua escrita, na sua forma de interpretar, na sua forma de cantar, na sua forma, né, de devolver isso para o mundo. Então, é isso. Então, qual foi a sensação de ter adaptado para uma peça de teatro e quais grupos fizeram isso, né? É uma sensação maravilhosa, né? Eu acho que primeiro a gente tem que aprender a aceitar que alguém vai mexer, né, no seu filho, no seu bebê, na sua história, né? Depois que isso, né, passou, né, já conseguiu superar, né, essa parte, tudo fica mais fácil.
né? E eu estou trazendo essa experiência porque as adaptações dos meus livros para o teatro começam na minha escola, começam nas aulas de teatro da minha escola. Tá? Então, a pessoa responsável pelas aulas de teatro lá da minha escola é minha prima. Então, quando sai um livro novo, ela fala assim: vamos transformar em peça? Né? E ela pede para eu fazer a adaptação. Eu vou te falar que as minhas adaptações são as piores, porque eu estou muito presa na estrutura do livro. Né? Falta trazer a experiência do palco, né? Que é outra linguagem, é outro, né? Outra forma de passar aquela história. Então, quando eu vejo no palco, primeiro eu tenho uma sensação assim: meu Deus, eu não sei adaptar direito. Né? Eu preciso aprender a adaptar assim. E a segunda é de encantamento, porque é uma outra visão de uma história que você fez. E começa a ser encantador você reparar, você perceber o que as outras pessoas enxergaram ali e foram capazes de transformar para trazer aquela história, né, para um palco, para a vida, para o live action, né, como a gente fala hoje em dia, né, transformar em live action, né, porque a verdade é essa. Isso é uma peça de teatro. E eu fui brindada, né, com duas adaptações maravilhosas do Era Mais Uma Vez Outra Vez, pelo grupo Ato, aí de Bauru, né? A peça foi encenada, foi no final de 2011, e o grupo mandou para mim o DVD da peça e eu fiquei encantada. Eles iam mandando as fotos, as músicas, música, eu nunca tinha imaginado, né, que a história, né, pudesse gerar música, esse momento, né, de música. E foi encantador, eu me senti como uma criança, novamente indo ao teatro pela primeira vez, me encantando com aquilo tudo. Foi uma experiência encantadora. E agora, em 2018, teve uma adaptação aqui no Rio, né, no Leblon, foi encenada no Teatro Café Pequeno do Leblon, foi a Companhia do Risco. Eles também adaptaram Era Mais Uma Vez Outra Vez, e foi uma adaptação diferente, né? Não tinha música, não era um musical, tá? Eles davam outra roupagem, né, para os mesmos personagens, e foi muito interessante também, né? Também foi encantador, foi muito interessante. Eu quero mais que venham muitas adaptações, né, para teatro, para TV, para TV não, né? Ninguém mais adapta para TV, para streaming, né? Eu quero Netflix, né? Eu quero, eu quero a Amazon, eu quero a Netflix, gente. Queria saber qual foi o último livro que você leu e o que você mais gostou nele. O último livro que eu li, na verdade, foi uma trilogia, ainda estou no último, que é A Bússola de Ouro, do Philip Pullman, que eu não tinha lido ainda. Aí eu estava participando de um grupo, né, de discussões. Estou querendo aprender mais sobre dramaturgia para crianças, e estava num grupo, né, e foi assim, a gente resolveu fazer uma roda de leitura com A Bússola de Ouro, tá? E aí eu emendei logo A Faca Sutil e estou na Luleta Amba agora, tá? E a última leitura, eu estou trazendo os três livros porque na verdade é uma história só, tá? Então é A Bússola de Ouro. Vamos ficar com A Bússola de Ouro, né? É mais fácil. Eu quero saber um pouco o que você acha. Não, uma dica sua, seria legal você dar uma dica para quem quer começar a escrever, entrar nesse mundo de escrever e editar o livro, publicar o livro. Vamos lá, primeiro é perseverança, porque a gente escuta muito não, tá? É muito não, é muita negativa, é muita frustração que tem aí pelo meio do caminho. Então, a primeira é perseverança. Você quer mesmo? Quer mesmo escrever? Né? Então, segura firme, né? Fica firme e, né? Continue, siga em frente. A segunda é se arriscar, né? Porque
o que acontece muito com os artistas em geral, e o escritor é um artista que ele trabalha muito solitário, né? No teatro a gente tem companhia, né? A gente é mais fácil trocar do que quando você está escrevendo. É um trabalho muito solitário mesmo, de criação, produção, enfim. O escritor, ele normalmente tem muito problema de se mostrar, de se arriscar, né? Eu quero mandar para uma editora, mas eu quero antes que X pessoas leiam para me dizer se está bom. Cara, não adianta pedir para o pai, para a mãe, para a tia, para a prima, para o amigo e para o vizinho lerem sua história e falar se está bom ou se não está. Não adianta. Você quer mesmo escrever? Se arrisca. Descubra quais são as editoras, né, que tem o perfil do texto, né, que você está escrevendo, do que você gosta de escrever, e mande para ser avaliado, né, pela editora. Mas eu não faço questão da editora. Tudo bem, a gente está trabalhando muito com a autopublicação também. A única questão da autopublicação é que, se você quiser vender esse livro, você tem que correr atrás, porque ninguém vai fazer essa venda para você. Ou senão você vai acabar com 200, 300 livros no armário e, né, um dinheiro enorme, não é barato, tá? Isso não é barato. Então, a gente precisa definir muito bem o que a gente quer. Não, eu quero escrever e trabalhar com editora comercial. Não, eu quero escrever, mas eu quero publicar para dar aos amigos alguns exemplares. São coisas completamente diferentes. Então, depende muito dos objetivos da pessoa. Agora, um bom caminho, é antigo, né? Mas funciona, é o concurso de literatura, onde o seu texto é avaliado, né? E se obtiver uma boa colocação, ele começa a ser notado. Isso chama a atenção das editoras. Também é uma forma de te colocar à prova, né, de você saber se seu texto tem condições de concorrer com outros, né, se ele se destaca no meio de outros. Então, tem isso tudo. E tem a publicação também, a autopublicação por e-book, que não tem custo, né? A pessoa pode arriscar, mas toda a divulgação também fica com ela. E qual é a sua opinião de ver que ainda há uma censura em alguns assuntos literários que ocorrem hoje em dia? Tipo, um caso, acho que até aqui recentemente pode citar, é o caso do Crivella em 2018. Eles têm a censura de assuntos mais pontuais, né? Olha, eu sou contra qualquer tipo de censura, tá? Isso não quer dizer que eu seja contra a mediação, mas eu sou contra a censura, porque eu acho que nós temos que ser livres para lermos o que desejarmos, principalmente quanto mais velhos nós ficamos, mais livres nós temos que ser para fazer nossas escolhas, aprender a fazer nossas escolhas, né? Mas diante, as escolhas têm que estar na nossa frente. Se tiram a escolha, se você não tem escolha, você não aprende nunca, né, a fazer essa escolha. Agora, se a gente está falando de crianças, né, de adolescentes, também sou contra a censura, mas sou a favor de mediação, né? Então, mediando, você vai ali selecionando junto com ela, vai respondendo as perguntas, vai conversando, e juntos eu acho que pais, professores e todos aqueles que convivem, né, com crianças podem ir formando esse leitor. Mas censura, para mim, eu acho que é a pior ferramenta, né? Eu não sou a favor de censura, tá? Em nenhum veículo, sob nenhuma forma. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar, né, com as diferenças, a gente precisa aprender a lidar com isso tudo. E quem define, né, o que deve ser censurado e o que não deve? Quem define? Quais são os critérios? Quem disse, né, que tem que ser assim? Então, eu acho que é mesmo o bom senso de cada um, eu acho que é a forma como cada família se estrutura,
né, qual é a filosofia de vida dessa família, que vai determinar também quais são os assuntos abordados em cada casa, em cada núcleo familiar, e como eles serão abordados. Eu vou agora falar um pouco, perguntar, na verdade, sobre a sua rotina de como escritora, né? E eu queria saber se você tem uma rotina, né? Primeiro, como escritora, se você está escrevendo sempre, está lendo sempre para aprimorar sua escrita, algo assim. Eu tenho uma rotina de escrever quando eu chego em casa, né? Quando eu estou frequentando a escola, quando eu chego em casa à noite. E na pandemia, mesmo dentro de casa, é no mesmo horário que eu escrevo, né? Eu escrevo à noite, tá? E tento escrever um pouquinho cada dia, tá? Mas o horário da noite, na verdade, dá para uma distração. Ou eu vejo um filme, ou eu leio um livro, ou eu escrevo um pouquinho. Então é isso. Você, às vezes, quando você está escrevendo, você trava, tem um bloqueio criativo, alguma coisa assim. E quando você tem, Toda hora. quando você tem, você faz o quê, normalmente, para dar um tempo? Esse bloqueio criativo eu tenho toda hora, sempre. Agora, por quê? Porque eu insisto em escrever o livro sem saber o final. Né? Eu insisto em rasgar todos os manuais do bom escritor. Nunca comece um livro sem saber para onde você está indo. Né? E muitas vezes eu faço exatamente isso. Começo o livro sem saber para onde eu estou indo. E aí vai dar o famoso bloqueio, né, de escritor. E aí o caminho para mim é dar um tempo. É dar um tempo, mas você tem que dar um tempo e continuar pensando naquela história. Se você der um tempo e nunca mais pensar naquela história, a ideia também não vem, não. A ideia, né, a solução não cai do céu, a ideia não cai do céu. Então, de vez em quando, você tem que se dedicar um pouco a repassar aquela história, né, na sua cabeça, ou reler, para que as soluções comecem também a aparecer. E você acha que a alta preocupação e se prender só com a gramática e a ortografia na hora de estar escrevendo atrapalha um pouco na fluidez da escrita de algo? Sabe aquilo que eu falei, que a história entra em você e você nem se dá conta e ela está ali dentro? A gramática e a ortografia entram em você. Se você é leitor, eu sou até uma péssima aluna de gramática. Se você me perguntar assim, qual é a regra? Não sei. Não sei, não adianta me perguntar. Mas eu sei usar. Eu falo na hora, tá errado. Mas por quê? Ah, você quer aquela explicação gramatical toda bonitinha? Não sei te dar. Né? Não sei dar. Ah, porque isso é um adjunto adnominal. Tarará. Não sei. Né? Não sei fazer nada disso. Mas eu sei usar. Tá? Na maior parte do tempo eu sei usar. E duas coisas são muito importantes. Uma é você não parar o fluxo da escrita. Escreva. Escreva, 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 vai. Né? Enquanto está fluindo, você deixa. Quando acaba, você volta e revê o texto. Aí sim, você vai ver se está faltando uma palavra, se você escreveu alguma palavra errada. Agora, é importante ter dúvidas, tá? Isso parece que, uhul, né? Super legal, vamos lá, vamos sair escrevendo, né? Não, é muito importante ter dúvidas. Eu tenho dúvida toda hora. Tá? Eu tenho dúvida, né, a todo momento, mas é o que eu te disse, quanto mais leitor você for, menos dúvidas você terá. Então, menos vezes você vai parar para ver se é com X ou com CH, para ver se é com S ou 2. Né? Se você for um leitor, isso dificilmente vai te fazer parar o texto. Então, Glaucia, muito obrigado por estar aqui e também por compartilhar tudo que você compartilhou com a gente. Foi incrível. Todas as suas respostas foram muito boas. Muito obrigada.